Mas vamos chamar um ministro do Supremo, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, já foi ministro, já esteve lá e pode nos ajudar a entender tudo isso. Um dia aqui muito quente no noticiário brasileiro. Olá, ministro Marco Aurélio de Mello, muito obrigada por estar aqui. Bom dia. Fabiola, uma satisfação enorme voltar a manter esse contato e veicular algumas ideias sobre o momento vivenciado no país. De tédio, ninguém morre. Nunca a imprensa teve tanta matéria como está tendo agora, né? Jamais, tédio jamais. Ministro, eu acho que a primeira pergunta é: o que o senhor achou da denúncia? O que eu achei, eu continuo na tecla inicial, onde a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ex. Eu fico a imaginar, deputados deixam mandato, eles continuam ad eterno tendo foro privilegiado, se é que há privilégio, se é que há prerrogativa, a resposta é negativa. Agora, de qualquer forma, se não se conclui em relação aos ex-deputados, podemos concluir quanto a ex-presidente da República, ex-ministro de Estado, ex-ministro do Supremo, também não podemos. A Constituição não se refere ao versar a competência do Supremo a ex. Se refere, sim, aos detentores do cargo. Daí a doutrina, inclusive, apontar que essa prerrogativa de ser julgado pelo Supremo diz respeito ao cargo, não ao cidadão em si que o ocupa. Mas o Supremo vem se declarando como tem se declarado e já está, penso, avançando muito em termos de condenação, competente para julgar todo e qualquer cidadão envolvido nesses episódios. Isso implica um desgaste muito grande para a própria corte. Ministro, sobre o Alexandre de Moraes, na sua opinião, ele deveria se declarar suspeito, já que ele é uma possível vítima dessa tentativa de golpe? Realmente aí ocorre esse problema. Mas volto ao inquérito do fim do mundo. Foi instaurado, e nós sabemos que o inquérito surge por provocação da polícia ou do Ministério Público, pela própria vítima. O presidente do Supremo, à época, ministro Dias Toffoli, instaurou um inquérito. O problema dele atuar em um processo em que há, pelo menos, sinalização de que ele seria uma das vítimas, a meu ver, é muito sério. Levaria ao afastamento. Mas nos dias atuais, a organicidade do direito não existe mais. O Supremo faz o que entende que deve fazer e dá um péssimo exemplo para os demais órgãos do judiciário. Ministro, Raquel aqui, muito prazer. E quanto ao mérito, o senhor acha que houve uma tentativa de golpe de Estado no nosso país e Jair Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa? Olha, eu continuo sendo minoria. O que eu acho é que se pode cogitar de início, eu não conheço o que está na peça do Ministério Público em termos de elementos para chegar à denúncia. Se pode cogitar de cogitação, se pode falar em cogitação, e cogitação não sofre a glosa do direito penal, a não ser que haja atos preparatórios. Isso é que tem que ser visto. Agora, vamos insistir um pouquinho mais, porque se paga um preço por se viver um Estado democrático de direito é módico, está ao alcance de todos. O respeito irrestrito à ordem jurídica. Como concluir pela competência do Supremo? Não sei, mas agora já se está cogitando até o julgamento, não pelo plenário, mas pela turma, né? Vamos ver o que vai ocorrer. Mas o senhor não considera atos preparatórios, por exemplo, a reunião do ex-presidente Bolsonaro, enquanto era presidente ainda, com os chefes das Forças Armadas,
em que ele expõe essa possibilidade, em que ele Isso mostra é que, mecanismos ali para isso, uma tentativa isso é de que golpe? Raquel, isso é que tem que ser demonstrado. Claro que aí já se começa a ter atos preparatórios, não simples cogitação, mas vamos esperar e ver o que ocorre nos próximos dias. Nas palavras, né, ministro, do procurador-geral, aí já adentrando no texto da denúncia, né, ele trata essa reunião a que se refere a Raquel Landim como uma insurreição, né, que estava em curso. Ele diz, bom, o presidente da República, de acordo com o texto constitucional, é o comandante em chefe das Forças Armadas. No instante em que ele se reúne, convoca os comandantes das forças para expor um planejamento, nas palavras do procurador Gonet, minuciosamente concebido para romper com a ordem constitucional, aí já se tem, segundo o procurador-geral, uma insurreição em curso, e não apenas cogitação. O senhor concorda com essa tese? Não, eu não conheço os elementos em si. Agora, tudo é muito interessante. Se houve a resistência, e você acabou de dizer que o presidente da República é o comando maior das Forças Armadas, deixa daquele ministro, por que ele não destituiu o ministro? Não fez e manteve. Isso tem que ser apreciado no conjunto e chegar-se a uma conclusão a respeito. Agora, essa questão da primeira turma, eu queria voltar nisso, ministro, porque a gente hoje discutiu bastante, inclusive aqui com o professor Walter Mairovich, sobre isso. A decisão de Alexandre de Moraes de colocar esse julgamento na primeira turma, né? E não no plenário. Isso pode, na sua análise, trazer aí uma desconfiança da população como um todo a esse julgamento? O senhor já traz aí, o senhor sempre inicia falando que acha que o ex-presidente nem deveria ser julgado pelo Supremo, né? Mas o caso está lá e vai ser dessa maneira. E aí, olhando como vai ser, ir para a primeira turma é ruim? Deveria ser para o plenário? Qual é a sua análise? Supremo é o plenário. O Supremo não devia estar sequer dividido em turmas. Agora chegou-se ao ponto de se deslocar processo-crime, apreciação de processo-crime, do plenário para a turma. Isso jamais ocorreu. E jamais ocorreu porque sempre se manteve a competência do Supremo como está retratada na Constituição Federal. A partir do momento em que se abriu o leque, aí, evidentemente, se terá que julgar nos órgãos fracionados. Só espero que não se caminhe para o julgamento do processo-crime individualmente, pelo próprio relator. E aí Ministro, o senhor menciona pontos que são realçados pela defesa, a defesa do Bolsonaro e até de outros acusados, né? Já se levantou, inclusive, essa questão que o senhor menciona, não deveria ser no Supremo, mas na primeira turma, uma vez que ninguém ali dispõe de prerrogativa de foro, é tudo ex, ou nem gente que não tinha nem mandato. Agora foi para o Supremo e, em vez de ir para o plenário, vai para a primeira turma. O senhor também corrobora a tese segundo a qual o ministro Alexandre de Moraes não devia nem ser o relator, porque, sendo ele parte ou vítima potencial da alegada conspiração, ele deveria se considerar suspeito. Isso tudo que o senhor menciona e que os advogados de defesa também realçam, a seu juízo, é motivo para lá na frente o país ser surpreendido novamente com uma nulidade processual, com uma virada que surpreenda e que realce a insegurança jurídica ou não? É difícil. A partir do momento em que o próprio Supremo se pronuncia, ele não virá nunca a declarar a nulidade desse pronunciamento. Isso aí nós temos como favas contadas. Agora, o que eu penso é que é inimaginável a atuação de órgãos fracionados julgando processo-crime, ou seja, o órgão fracionado substituindo-se ao colegiado maior. Supremo é o colegiado maior.
E nos meus 31 anos no Supremo, jamais houve o deslocamento de processo-crime para qualquer das turmas, para a primeira ou segunda turma. Nós sempre julgamos os processos-crime no plenário. Agora, claro que a partir do momento em que se tem tantos envolvidos, em que se lasteceu a mais não poder a competência do Supremo, se terá que dar um jeito de realmente o processo-crime tramitar e chegar ao desfecho final. Daí ter se deslocado para a turma. O que começa errado tende a terminar também errado. Acabou de receber, né, a liberação aqui da delação do Mauro Cid, que o sigilo foi retirado pelo ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor analisa essa atitude do ministro Alexandre de Moraes de retirar o sigilo de uma delação de uma figura-chave, inclusive, nessa investigação? Isso é positivo para a justiça brasileira, até mesmo para a credibilidade da justiça brasileira? Como é que o senhor analisa? Pelo menos nesse ponto se observa a Constituição Federal. A tônica na administração pública é a publicidade. É o que permite o acompanhamento pelos contribuintes. E vocês, claro, da imprensa, esmiuçando e revelando o que vem ocorrendo. Agora, é interessante aí, eu ouvi que a delação tem mais de 200 páginas. É interessante ver se a causa dessa delação. Evidentemente, o delator não agiu visando colaborar com o judiciário, agiu para salvar a própria pele. Aí surge a problemática. Advogado criminalista, eu conheço pelo menos um, que não aceita delação por cliente. Quando o cliente quer promover delação, ele sai do processo crime. A delação, para mim, não se coaduna em si com a busca da verdade. A pessoa pressionada psicologicamente para salvar a própria pele acaba revelando fatos e potencializando a revelação desses fatos. Agora, uma coisa é certa: o Mauro Cid vai ficar como delator-mor da República. Ministro, diante do viés condenatório do Supremo, já revelado no julgamento da arraia miúda dessa tentativa de golpe, discute-se a hipótese de aprovar no Congresso Nacional uma anistia, uma vez aberta a porta para os encrencados lá na invasão do 8 de janeiro, evidentemente isso chegaria ao Bolsonaro. O senhor, com a experiência que tem, considera concebível que se discuta anistia para estas sentenças, para as já proferidas e para as futuras? Eu tenho uma ótica toda própria. Anistia, para mim, é perdão. Anistia, para mim, é algo positivo. E aí cabe aos representantes do povo brasileiro, os deputados federais, aos representantes dos estados senadores da República, concluírem a respeito. Nós temos que aguardar, mas a anistia não pode ser vista como algo pior do que ocorreu com a Lava Jato, em que se enterrou a própria Lava Jato. Inclusive, eu quero saber, a seguir, mais à frente, como ficarão as importâncias recolhidas e que já foram entregues, inclusive, ao poder público, né? No que a Lava Jato não prospera mais. Eu duvido mesmo que, se estivesse vivo o relator primitivo da Lava Jato, se chegasse a essa conclusão. Mas, infelizmente, houve o acidente que houve, o ministro Teorias da Vasco nos deixou, e a coisa foi de mal a pior quanto a própria Lava Jato. Quando se enterrou a Lava Jato, sem direito à missa de sétimo dia, houve um retrocesso no combate à corrupção. E não se enterrou o Mensalão, a meu ver, a essa altura, porque o Mensalão foi julgado pelo próprio Supremo e não pela 13ª Vara Criminal de Curitiba.
E, ó, ministro Marco Aurélio, sempre muito cauteloso aí nas palavras, né? E eu acho muito importante aqui a gente também ouvir várias opiniões, né? Eu acho que o mundo jurídico está em debate hoje em relação a isso. É uma denúncia forte, algo muito histórico no nosso país que está acontecendo. Vamos aguardar os próximos capítulos disso. Ministro, muito obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. Venha Fabiola, sempre. eu revelo meu convencimento sobre as matérias. Eu, não nesse caso concreto, mas de forma geral, eu sou favorável à anistia, ao perdão, como bom católico. Mas O senhor diz, neste caso, em não. qualquer caso, ô ministro, até mesmo o senhor está falando aí, quando foi perguntado sobre a questão do mérito, né? E o senhor falou, é preciso analisar tudo, mesmo que seja confirmado que houve uma tentativa de golpe no nosso país, o senhor é favorável a anistiar todos os envolvidos? Sou favorável à virada de página. Vamos cuidar das desigualdades sociais que tanto nos envergonham. Isso é que deve ser feito. Vamos cuidar da educação, sem a qual nós não chegaremos na República dias melhores. E aqueles que Mas cometeram aí um erro não eu devem fico com ser uma dúvida, punidos, ministro. ministro? Quem cometeu um O erro e algo grave desse tamanho não deve ser punido? Não, não, a punição sim. Evidentemente, quem cometeu desvio de conduta na vida e em sociedade deve ser punido, deve sofrer a glosa penal. Agora, evidentemente, cabe, como eu disse a você, aos nossos representantes concluir pela anistia ou não dessas pessoas. E uma vez concluindo, essa decisão do Congresso, a meu ver, não é sindicalizável, ou seja, não é passível de impugnação no Judiciário, a não ser que se queira fechar o Congresso e deixar-se no país apenas o Supremo atuando, fazendo às vezes no próprio Congresso. Com a franqueza que lhe é habitual, ministro, o senhor acha que o próprio Bolsonaro deveria ser habilitado para concorrer à próxima eleição presidencial? Ele, no Supremo, ainda não foi condenado, mas há a inelegibilidade do TSE. O senhor compartilha da tese de que seria razoável reduzir o prazo de inelegibilidade da lei da ficha limpa? Fica no ar a pergunta: por que caminhou-se para a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro? Porque ele, como presidente da República, reuniu no Planalto diplomatas e revelou o ponto de vista dele sobre as eleições e também sobre a urna eletrônica. De forma acertada ou não, não importa, mas para caminhar-se para a declaração de inelegibilidade é um passo demasiadamente largo, que foi dado pelo meu ex-tribunal. Lá estive como presidente 3 vezes e passei por lá 4 vezes pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas decidiu, está decidido. Ministro, obrigada pela entrevista. Um bom dia ao senhor. Lula sempre à disposição e de forma espontânea, sincera e compreendendo que a coragem é a síntese de todas as virtudes. Pelo menos para se fazer um contraponto, se tem que dizer certas coisas. É isso. Tá aí, ministro Obrigado, ministro. Marco Aurélio, conosco ao vivo. Muito obrigada.